um afeto positivo do amor, de um afeto agressivo que o Gustave Le Bon salienta o quanto os grupos suscitam o afeto negativo, né? O ódio. Isso agora, né? Só abrir jornal. O que está acontecendo no mundo nesse momento, as guerras aí, Ucrânia, Sim. Irã, não sei o quê, né? A ideia de você ter um inimigo comum, né? Tem sido ao longo da história da humanidade, desde, sei lá, 5.000 anos antes de Cristo, alguma coisa assim, tem sido um elemento forte para fomentar e aumentar a coesão interna do grupo, né? Nós estamos juntos, né? E precisamos nos proteger do inimigo, seja quem for o inimigo, né? Pode ser próximo, sei lá, o Napoleão dizia que a geografia era o destino, né? E alguém disse assim, olha, é só você ser mexicano para entender exatamente o que significa isso, né? Como você está perto dos Estados Unidos, né? E como isso influi na vida dos mexicanos, né? Então, essa ideia de que você ter um inimigo comum fortalece a coesão do grupo foi utilizada politicamente por, sei lá, todo mundo, né? Todos os líderes. Exatamente, né? Fortalecendo justamente estimulando, né? Essa união entre os seus comandados e dizendo, bom, nós somos mais parecidos uns com os outros, né? Devemos mais lealdade uns aos outros, beneficiamos mais da convivência uns com os outros do que com os de fora, né? A gente vê isso nos hinos nacionais, por exemplo, né? Marselhesa, né? Sim. Em outros, né? Deus salve o rei, Brasil, pátria amada, idolatrada, salve, salve, né? E por aí. Verás que o filho teu não foge à luta. Exatamente, né? Um filho teu não foge à luta, né? Quer dizer, somos brasileiros, então estamos, né? Quando a Argentina nos atacar, ou sei lá, o Peru, qualquer outro país, estaremos juntos, como se fosse verdade, como se não houvesse, isso é muito importante, né? É como se não houvesse diferenças, preconceitos, rivalidades dentro do próprio grupo humano que forma, por exemplo, um país, né? Isso é uma coisa que acaba sendo frequentemente ocultada. A gente vê no Brasil, nesse momento, a discussão sobre o racismo, né? O racismo muito estrutural, né? Aham. Uma coisa da qual se fala tanto e tanta gente está estudando e aparece nos mais variados contextos, né? Então, esses elementos que poderiam indicar divisões, ódios, rivalidades entre os membros do mesmo, cidadãos do mesmo país, como existe, né? Eles tendem a ser ocultados por um discurso de tipo ideológico, né? Sim, é verdade que nós somos diferentes, né? Somos até melhores, né? Sei lá, de tal região do país são melhores do que os da outra região do país, que por sua vez se sentem melhores da última região do país, e assim vai, né? Então, tudo aquilo que pudesse indicar divisão, conflito, né? Rivalidade, por aí vai, entre os diferentes subgrupos de um mesmo país, tendem a ser ocultados, né, por esse discurso de que, né, um filho teu não foge à luta, luta contra quem? Contra outros, né, contra os vizinhos, Sim. e vice-versa, né? Me dê um segundo, por gentileza, porque continuando na questão do afeto uníssono que une, que faz a coesão. Quando a gente vê essas igrejas pentecostais que têm manifestação do Espírito Santo, a gente percebe essa coesão em que as pequenas diferenças desaparecem e uma irmandade, uma fraternidade em comum toma ali todo o grupo. O grupo é capaz ali de operar milagres amorosamente, né, em nome do Espírito Santo que está entre eles, que esse é o líder espiritual, Sim. não é? Então são tomados por verdadeiros milagres.
Ao mesmo tempo, a gente pode observar também quando uma turma se torna uma turba e entra a confusão por exemplo, no futebol, Uhum. em que são todos ali uníssonos, apenas o time do futebol, mas são capazes de atrocidades que Né? depois, na individualidade, a pessoa não se vê mais naquele contexto, ou naquele sentimento. A mesma coisa, a pessoa se afasta do Espírito Santo ou da igreja, ela sozinha, ela empobrece. Então, voltar ao culto e sentir novamente aquela irmandade, ou fugir do querer mais, se banir daquele time porque está em estado de choque do que foi capaz de fazer, não Uhum. é? Então, essa coesão, o que, que é isso? O que, que do inconsciente emana e traz essa transformação no ser humano? É. Então, muito importante isso que você está lembrando, Norma, porque eu estou falando mais do aspecto político, né, cidadãos, etc., mas você lembrou muito bem que isso existe também entre as religiões, né? Os líderes daí são, vamos dizer assim, os fundadores da religião, como Buda, por exemplo, né? Uhum, Budismo, o Jesus Cristo, né, no caso do cristianismo, Moisés, no caso do judaísmo, Maomé, etc., né? São figuras que geralmente no mundo ocidental são chamados de profetas, né? Os que Deus se comunicou com eles para trazer a nova religião e implantá-la num determinado grupo humano, que pode ser muito grande, né? Só de muçulmanos hoje em dia no mundo tem 2 bilhões. Quer dizer, um em cada 4 seres humanos é desta crença nas suas diferentes variedades, né? uhum, E, e, e assim vai. Então, essa coisa da religião ainda fortalece mais esse processo de identificação recíproca, na medida em que entra em cena a divindade, que no fundo também é um grande pai, né? E que está ali presente sob a forma do sacerdote, do pastor, enfim, do padre, do rabino, do que nome tenha, imã, né? Tanto faz. E que então possibilita, através dos cultos, que são frequentes, né, geralmente semanalmente, né, é, diariamente. esses dias há poucas semanas atrás eu estive em Moçambique, né, um evento lá que teve com pessoas psicanalistas de Moçambique, né, que estão sendo orientados e formados pelo pessoal do TED, foi um grupo lá e participar de uma jornada científica que eles organizaram. E em Moçambique tem um bocado de gente que é muçulmana, embora a maior parte das pessoas, ao que parece, muitos são cristãos, mas há também muitos muçulmanos. E aí teve o dia sagrado muçulmano é sexta-feira, né? Então, o sábado era judaico, o domingo era dos cristãos, eles podiam escolher a segunda ou a sexta, acabaram escolhendo a sexta-feira, que é o dia sagrado. E casualmente, num dos dias do seminário lá que houve, né, dessas jornadas científicas, era uma sexta-feira, e um casal muçulmano que meio que estava tomando conta lá de uma parte do nosso grupo, né, ajudando, levando, transportando e tal, eles vieram trajados para ir à mesquita, né? A esposa estava com os véus, enfim, tal, e o rapaz que até então tinha vindo todos os dias de calça, bludinha e camisa, como nós ocidentais daqui, ele estava com uma túnica até muito chique, né? Própria Uhum, para ir à mesquita. Em algum momento, então, no decorrer da sexta-feira, eles se afastaram lá no momento do culto, etc., foram à mesquita, fizeram lá suas orações, etc., e depois voltaram, né? Então, dava para ver justamente como é importante, né? Porque é o dia que esse grupo se encontra para fazer uhum, ações coletivamente, e mesmo tendo o tal do seminário, eles não tiveram nenhum problema, vieram trajados de maneira diferente, né? uhum, Foram lá no templo, na mesquita, né, para fazer as orações no momento que era necessário, etc. Depois voltaram e participaram uhum, do seminário e da sua atividade religiosa sem nenhum sim, problema maior, né? uhum, Então, chamou a nossa atenção porque a gente não vê tanta gente muçulmana andando pela cidade de São Paulo com roupas típicas. isso, Você sem vê dúvida. lugares onde tem uma comunidade, por exemplo, em Foz do Iguaçu,
né? Enorme. Um lugar com uma comunidade muçulmana grande, eu imagino que é comum pessoas trajando roupas típicas, né, adequadas do que na cidade de São Paulo, onde essa comunidade não é tão grande. Enfim, seja como for, o processo de formação é uma coisa muito importante porque vai transmitir e precisa transmitir para os novos membros da sociedade a cada geração, né, que nascem, né, o que faz daquela sociedade aquela sociedade, os seus costumes, usos, valores, normas, né? Então vai necessitar por parte da criança que está sendo formada alguma coisa que a gente poderia chamar talvez de adesão, né, a esses elementos coletivos que ela deve absorver, né, pouco a pouco, e que começam com a linguagem, com a capacidade de andar em cima de duas pernas, né, que demora algum tempo, mas as crianças aprendem isso, né, e junto com isso aprendem também que fazem parte daquele grupo. E mais ainda, aprendem que são elas mesmas, que é outra coisa também extremamente interessante, né? A criança, quase todos, né, começa chamando a si mesma pelo nome que lhe é dado, né? Chamam de eu sou Renato, né? Diz assim, Renato quer banana, né? Olha, quer anana, anana. E aí ele ganha anana, né? Ou então começa a andar um pouco mais cedo e demora um pouco mais para falar, né? Mas seja como for, essas duas características são essenciais para o ser humano funcional, né, na nossa cultura, na nossa civilização, vão ser adquiridas relativamente tarde, né? Leva um ano e pouco, né? 10 meses, 12 meses e tal. E, ao mesmo tempo, chega uma hora em que a criança também consegue designar a ela mesma, né, por essa palavra, por esses pronomes, né, tão curiosos como eu. Pensa um pouco, né? Eu é uma palavra que serve para designar a mim, quando estou falando de mim, mas também serve para designar você quando está falando de você, né? Não é uma coisa simples de compreender do ponto de vista intelectual. Tanto que de início a criança não fala eu. A criança se refere a si pelo seu próprio nome, né? Como ela é chamada, pelo apelido, por exemplo, né? Etc. Então, aos poucos, essa criança vai adquirindo características próprias do seu pequeno grupo, por exemplo, da sua família, né? Então, para dar um exemplo simples da religião, sei lá, né? Se essa criança vai todo domingo à igreja, ela vai se acostumar a ir todo domingo à igreja. Se ela vai todo sábado na sinagoga, ou toda sexta-feira na mesquita, ou no terreiro da banda, ou seja o que for, né? Essa criança vai se identificar com os outros que estão em volta e vai saber, a partir de um certo momento, quando é hora de levantar, quando é hora de ajoelhar, quando é hora de dar a mão para o outro, etc., etc., os diferentes momentos do Mas dia. a liturgia, o ritual, está lotado de afeto. Isso, ele tem que ser valorizado, não é? Isso. Para a criança querer fazer aquilo e achar que aquilo é importante, né? E a partir de um certo momento se transformar num hábito, em alguma coisa que é automática, tá certo? Sim. Então, uma pessoa que está acostumada à igreja, por exemplo, se no tempo que se usava chapéu, se a pessoa hoje em dia usa boné, coisa tão comum, né? A pessoa entra na igreja, tira o boné, certo? E assim sucessivamente com qualquer outra coisa, né? Sei lá, a pessoa vai num terreiro de umbanda, geralmente as pessoas pisam de calça, né? Então, se estão usando chinelo ou havaiano, deixam em algum lugar e na hora ali do culto estão pisando no chão, né? Descalça, etc, etc, etc. O que quer que seja o costume, se ajoelhar, enfim, né? Olhar para determinado lugar, né? No caso dos cultos judaicos, as pessoas olham para a direção onde está Jerusalém, né? Então, se você está no norte, você olha para o sul; se você está no sul, olha para o norte, etc. e tal, né? Sim, depende de onde estão. Sim. Para aquela região que é considerada importante, central e tudo mais. Então, esse processo de formação, né, tem que fazer, justamente como você lembrou muito bem, que o jovem membro, né, adote as características e comportamentos do seu grupo, não é? Inclusive, eventualmente, os preconceitos que esse grupo tiver contra outros, né?
e tudo mais. Então, esse processo de formação vai produzir, por um lado, este indivíduo, né, Uhum. mesclando o que é próprio do grupo com as características, desejos, inclinações, né, tendências, talentos daquela pessoa, né? Então, sei lá, a pessoa pode ter jeito para música, por exemplo, sei lá, cantar, Sim. né? E vai desenvolver isso em algum momento, a família vai perceber que essa criança tem jeito para cantar, talvez a coloque numa escola de música ou coisa do tipo, né? E esse talento vai ser desenvolvido, né? E essa criança vai, de início, cantar as canções infantis ali do seu grupo, na sua língua, etc. E depois pode cantar qualquer outra coisa, etc. Né? Vai desenvolver esse talento. Agora, num, um exemplo curioso disso, né? Pensando agora por associação no Bach. Né? Bach é um sujeito que viveu em várias cidades alemãs, trabalhou para vários príncipes, etc. E nos lugares onde a religião era luterana, né, Ah, havia a possibilidade não só de cantar, mas ainda de tocar. Né? uhum. Na igreja havia um órgão, por exemplo, ou violinos, ou o que fosse, né? E Uhum. ele compôs inúmeras obras religiosas, cantatas e outras coisas que eram para ser tocadas nas festas, né? Do Natal, Páscoa. Uhum. Então, se ele estava trabalhando para um príncipe em cuja região podia haver instrumentos, né, ele não Uhum. escreve só para cantar, ele escreve também uma parte da cantata para órgão, para violino, para, sei lá, violoncelo, o que flauta, Aham. instrumentos de sopro, o que houvesse ali, né, e também num grau de dificuldade que os instrumentistas pudessem tocar, né? Não adiantava nada escrever uma coisa tão difícil que os Claro. instrumentistas pudessem tocar, não ia funcionar. Então, depois ele sai de determinado lugar, muda de emprego, vai para um outro lugar onde não há instrumentos, onde é apenas canto, né? Outra Aham. variedade de protestantismo, onde não havia. E então ele escreve música só para canto, certo? Então, Claro. eu estou lembrando disso, por quê? Porque aí você vai encontrar obras escritas, por exemplo, por um Bach, né? Obras religiosas para serem cantadas e usadas no culto, e que levam em conta a natureza desse culto, o que pode e o que não pode. Né? Ele A não singularidade, um lugar sim. onde não pudesse haver instrumento, onde não fosse o costume já há muito tempo só ter cantos, hinos, né, como eles chamam, Sim. etc. Então, essa participação em situações comuns, né, Uhum. festivas, como, por exemplo, religiosas, né, mas também podem ser o aniversário do rei. Né? Estava lendo recentemente um texto do Winnicott, em que ele se referia a situações coletivas, etc. Né? E, bom, sendo um inglês, né, ele dá como exemplo, é um texto dos anos 50, então ele fala na guerra, que tinha acabado de acontecer, mais alguma coisa que eu não lembro agora o que é, e o aniversário do rei. Uhum. Se comemora o aniversário do rei e da rainha, é um feriado. Né? No Brasil, o aniversário do presidente não é um feriado, até porque muda por cada tanto tempo. Né? Ele é Claro. colocado nisso. A gente não comemora o aniversário do Lula, ou do Bolsonaro, ou do Juscelino. Imagina. Isso, né? Isso também dá para ele dar um exemplo de um evento coletivo ao qual o analista tem que estar atento para ver como é que o seu paciente vai falar disso, se é que ele vai falar disso, e qual a importância naquele trabalho clínico e tal. E é uma coisa que, para nós brasileiros, soa até pitoresca, né? Tem que lembrar do dia do aniversário do rei. Bom, ainda bem que os reis governam 50 anos, 40 anos, então, durante muito tempo, fica sendo, né, aquele dia. E no caso da Grã-Bretanha, né, onde o hino fala Deus salve o rei ou a rainha, dependendo quem é que. Aham. Por Sim. sorte, são palavras monossílabas, né? God save the Queen, né, que a gente aprendeu a cantar durante tanto tempo. Bom, morreu a Rainha Elizabeth alguns anos atrás, é God Save the King. Né? Aham. Agora, em português, Deus salve a rainha. Deus salve o rei. Aham. Né? Uma palavra é monossílaba, outra tem duas sílabas, né? Já seria um pouco mais complicado. Né? Então, Sim. é, essa a questão da lealdade, se a gente pode dizer assim, não apenas às outras pessoas, mas ainda às instituições, né? Aceitar a forma do casamento, se é
polígamo ou monogâmica, né, poligâmica ou monogâmica, aceitar as cerimônias, sei lá, enfim, os dias santos daquela religião, Uhum. os dias nacionais, o dia da independência, ou seja lá o que for, o Sim. aniversário do rei, o dia nacional, né, todos os países têm, né, um dia Uhum. nacional que é comemorado de várias maneiras, né? E que pode ser o aniversário do rei, pode ser o dia da independência, pode ser, sei lá, enfim, um dia onde aconteceu alguma coisa importante, uma batalha importante. Certo? E o fato é que é alguma coisa que é comum a todos. Isso é que é importante, né? E participar disso que é comum a todos contribui para que todos se sintam próximos. Certo? A gente Sim. isso aqui quando tem manifestações no Brasil, não estou falando de nada assim muito extraordinário, né? Pode ser por razões políticas, né, a favor ou contra determinada pessoa, determinado líder ou determinada proposta de lei, né, que Sim. mobiliza, né? E quanto mais complexa é a sociedade, acho que isso é uma coisa importante também de dizer, né? Mais oportunidades de identificação existem para quem nasce naquela sociedade, né? Por exemplo, na nossa cultura atual, você pode ter uma identidade ou uma identificação profissional. Eu sou o que que você é? A pessoa pode dizer, eu sou advogado, né? Eu sou Uhum. médico, eu sou psicanalista, né? Etc. Né? Uma identificação profissional, uma identificação religiosa. O que que você é? Sou católico, né? Sou Ah. protestante, sou evangélico, o que seja. Pode haver Uhum. uma identificação geográfica. O que que eu sou? Eu sou paulista. Né? Aham. E por aí Uhum. vai. Né? Então, o fato de que a sociedade é constituída por diferentes grupos e diferentes atividades, e quanto mais complexa a sociedade, mais grupos e mais atividades haverá, consequentemente, mais opções de identificação haverá. E o que é, então, uma pessoa? Alguém, se a gente pudesse descrever isso, eu penso nesse jogo de varetas. Sabe aquela coisa que a gente brincava quando era criança, né? Tinha varetas. Aí você são Sim. as varetas e todas elas se espalham. Mas todas Sim. elas se cruzam num ponto determinado, né? E Aham. se a gente considerar cada identificação como uma vareta, ou cada vareta Aham. representando uma identificação, onde está a pessoa? No centro, né? Ali onde todas elas se cruzam. Esse ponto é o ponto da individualidade. Né? Que ajuda a entender de que maneira a individualidade está constituída por diferentes identificações, né? No caso da parede, são muitas, sei lá, 50, 60, 80. No caso de uma pessoa, não tem 80 identificações, acho eu. Né? Tem, Aham. sei lá, uma dúzia, vamos dizer. Né? Geográfica, política, religiosa, profissional e etc. Né? Familiar, eu sou da família tal, né? Meu sobrenome, por exemplo, diz que eu sou da família tal. Se é uma família de imigrantes, a família vem de tal região de outro lado do mundo que está aqui agora, né? Por Aham. aí vai, né? É, a partir das suas preferências e daquilo que a sua história determinou e também daquilo que foi possível escolher. Né? Por exemplo, profissão é uma coisa que a gente pode escolher sem grande dificuldade nas nossas sociedades. Né? Mas há 10 anos atrás, ou 120 anos atrás, não era assim. As mulheres, por exemplo, não era permitido fazer parte de uma série de coisas. Né? Eu estou dizendo isso porque mesmo no mundo atual, em determinadas sociedades, né, no caso específico, as mulheres, ou eventualmente a determinadas raças, sei lá, né, em países Uhum. então, é proibido ou difícil para determinadas pessoas realizarem determinadas atividades. E isso acaba sendo aceito, né? E senão todas as mulheres iranianas teriam que ir embora do Irã, coisa que evidentemente é impossível. Né? Então, Sim. essa aceitação dos valores, das normas, faz parte exatamente da formação. Né? E isso é uma coisa que toda a sociedade precisa realizar a cada geração, de maneira a Uhum. garantir que os membros daquela geração, quando os atuais adultos estiverem todos mortos, e essas Aham. que hoje são crianças pequenas se transformarem em adultos, eles Uhum. continuem transmitindo os valores, os costumes, etc., etc., daquela sociedade.
Então, sim. isso depende, como você está insistindo, né, comentando várias vezes, depende de uma organização dos afetos, né, Uhum, que valoriza aquilo que é da tradição desse país, dos costumes desse país, e faz com que as pessoas acatem isso de forma natural, até se tornar um uhum, hábito, né? É, uhum, de entrar na igreja e tirar o chapéu, por exemplo, é um exemplo simples, ou você entrar, sei lá, enfim, qualquer coisa coletiva, né? E, uhum, e se adaptar ali aos costumes. Você vai numa festa de casamento, você vai querer cumprimentar os noivos, por exemplo, né? Você sim, dificilmente as pessoas irão de calção de banho e chinelo havaiano numa festa de casamento no Brasil, sim, né? Vão estar lá produzidas e etc e tal, né? imagina. A gente pode imaginar. E assim, né, numa escola, por exemplo, né? As pessoas vão à escola, as crianças sabem que tem que sentar nas carteiras em algum momento e ouvir a aula do professor, ou fazer grupo, sei lá o que for, fazer lição de casa, né? E qualquer outro costume que a gente puder imaginar, né? Uhum, Então, isso contribui para, ao mesmo tempo, criar um indivíduo, né? Eu acho que com isso a gente já tem uma boa quantidade de informações, né? Que é ele, indivíduo, que pode ser, por exemplo, estudado, né? Numa situação clínica que a pessoa procura um analista, vai falar das suas questões pessoais, da sua mulher, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus amigos, das suas dificuldades, e eu enfatizo o seu, suas e etc., né? As minhas, daquela pessoa. Ao mesmo tempo, essa pessoa tem em comum com outras aquelas uhum, identificações, né, que o tornam membro desses vários grupos, uma profissão, então, o cara é advogado, médico, sei lá, qualquer outra coisa, estudante, seja lá o que for, pode eventualmente ser uma pessoa religiosa e ter as suas crenças, né, uhum, tem as suas identificações particulares, né, que são aquelas de um grupo dentro da sociedade, né? E essas uhum. identificações, né, como no exemplo das varetas que eu estava dando agora há pouco, né, quando elas se cruzam, ali está a individualidade. Eu acho que essa é uma boa maneira de definir a individualidade. É um conjunto de identificações Muito bom. idas no indivíduo, né, e essa Uhum, imagem das varetas acho que dá uma boa visão disso, sim. isso é visual. E, além disso, é um ser humano. Eu posso pressupor que tem um consciente, né, que vai ter fantasias, que vai ter agressividade, que vai haver elementos eróticos. Isso pode aparecer na relação, através da transferência, na relação clínica. Né? É uma pessoa capaz de falar, né, para mencionar as suas coisas com maior ou menor facilidade. Né? Uhum, É uma pessoa capaz de ouvir, entender e concordar ou discordar de uma interpretação que o analista uhum, de determinada coisa, né, determinado assunto, e por aí vai. Né? Então, a aham, gente tem, dentro da psicanálise, oportunidade de, segundo o ângulo, nos determos mais naquilo que é individual, a individualidade própria, singularidade, a gente poderia usar, dizer, né, falando em termos lógicos, né? Você tem, quando você tem, tá, do ponto de vista quantitativo, você pode ter algo que é singular, né? Esta caneta aqui na minha mão, que é diferente das uhum, canetas que eu tenho que estão espalhadas aí na minha mesa. Né? Esta uhum, caneta tem uma singularidade, ela é uma caneta esferográfica, azul, já iniciada, né? Tem mais um pouco aqui, tem uma tampa e por aí vai. Há características que tornam este objeto semelhante sim. a outros análogos. Esse é o particular. Né? Aham, Em termos da psicanálise, as patologias são exemplos do particular. A pessoa é ela, mas é, por exemplo, um caso de histeria, né? Ou de paranoia, ou sei lá do que for. uhum, Então, quando a gente faz um diagnóstico, por exemplo, né, você está conversando com a pessoa nas primeiras entrevistas, você pode se perguntar, bom, que tipo de problema tem essa pessoa, né? A partir do que ela diz, descreve, como fala de si, dos outros, você pode dizer, não, isso aqui parece uma cara de um negócio meio obsessivo, né? uhum, Isso é interessante, porque se for, de fato, uma pessoa com características obsessivas, eu posso esperar no relacionamento com essa pessoa determinadas situações, atuações, por exemplo, né? uhum. Resistências, formas de falar, etc., próprias do obsessivo. Claro. Sim. Então, isso, incluir essa pessoa numa categoria através de um diagnóstico, que pode fazer, me ajuda a ter algumas ideias sobre o que pode acontecer e como eu poderia reagir caso aconteça isso, aquilo, aquilo outro no trabalho com essa pessoa.
né? Uhum. É isso que é um particular, né? Quer dizer, algo que é próprio a um determinado número de indivíduos, porém Grupo. todos. É o caso do alguns, né? Então, eu tenho a singularidade, um só, singular, a particularidade, alguns, e aí há muitos alguns, né? Muitas possibilidades, e depois aquilo que é universal, né? Se é um ser humano, batata, ele tem agressividade e sexualidade. Batata, né? Se ele conseguiu chegar até a idade adulta, a infância, o passado, etc., está presente nessa idade adulta de alguma maneira e determina, em parte, o seu comportamento, os seus sintomas e etc., né? E a maneira como vai organizar esse espaço psicanalítico que nós oferecemos. E assim, Isso norteia a ciência e são os caracteres, né? São as questões separadas para a ciência poder se inclinar, né? quer dizer, e aí a psicanálise vai poder falar, né, dependendo do ângulo que é escolhido, né, vai poder falar daquela pessoa, pode-se fazer um estudo do caso depois, quando termina, né, você pode utilizar aquele trabalho para um artigo que está escrevendo, por exemplo, aquela pessoa vai ter se beneficiado, se espera, né, de alguma maneira, depois de alguns anos de análise, que essa análise lhe seja útil, né, e vai, então, se lembrar daquela parte da sua vida e por aí vai. Questões estritamente singulares. Ao mesmo tempo, eu posso utilizar esse caso, vamos supor que fosse um exemplo de paranoia, se eu estou escrevendo sobre sintomas paranoicos, eu posso tirar um exemplo, um sonho, por exemplo, que esse paciente me contou e dizer, olha, tá vendo? Nesse sonho aqui a gente pode observar características paranoides, como, por exemplo, o medo da perseguição ou, sei lá, qualquer outra coisa, que essa pessoa compartilha com outras que também tenham uma organização psíquica similar. Então, esse é o caso do particular. E, além disso, é um ser humano, né? Então, eu posso utilizar aquilo que eu aprendi, ou que ocorreu nesse trabalho, para falar sobre alguma coisa própria do ser humano. Por exemplo, uma forma particular de transferência, sei lá, ou sei lá, uma maneira específica de manifestar agressividade, né? Etc, etc, etc. Né? Eu posso usar aquela situação como um exemplo do que é universal ao ser humano. Claro. Dependendo do ângulo, e isso é o interesse dos trabalhos do Freud sobre o coletivo, entre os quais esse livro, a partir do qual a gente está comentando, né? O Totem e Tabu, que você mencionou também, ou esses outros que eu mencionei de início, o Mal-Estar na Cultura, né? Onde ele aborda esse problema do mal-estar, né? Em geral, civilização, na cultura, ou os textos sobre a religião, que ele escreveu vários, né? Não só o Futuro de uma Ilusão, que é mais conhecido, mas tem também um que se chama Sintomas Obsessivos e Práticas Religiosas, que é um texto de 1908, 1909, por aí. Enfim, ele volta, né, a esse tema várias vezes, o Freud, e utilizando, então, a psicanálise ou os conceitos analíticos para tentar entender não só questões clínicas, mas ainda questões de caráter mais amplo, né? Como, por exemplo, essa questão do coletivo, né? E ele aborda no livro que você pediu para eu comentar, né? Então, acho que seria mais ou menos isso que eu poderia dizer, né? Espero que seja útil, né, para quem está nos ouvindo, e para aproveitar a efeméride aí, né, de ser agora 2026, são 105 anos, né, que esse livro saiu. Ele saiu em 1921, eu queria completar. Ele faz parte de um interesse do Freud pelo que está acontecendo na Europa naquele momento e no mundo, né, e que são consequências da Primeira Guerra Mundial, né, e que foram consequências tremendas e que afetaram o mundo, gente, inclusive a ele mesmo, né, porque por exemplo, em relação às suas economias, né? O Freud nasceu em 1856, então, quando começa a guerra, ele vai fazer 60 anos, né? Está com 50 anos, 1914. Bom, ele conseguiu acumular um certo patrimônio, né? Trabalhando, sei lá, desde nos anos 80, ele já tinha 30 e tantos anos de atividade, tinha conseguido guardar o dinheiro. Nunca comprou uma casa, por exemplo, não era um problema, ele viveu na casa alugada lá, o que, aliás, foi ótimo, porque ele não perdeu a casa quando os nazistas começaram a persegui-lo, né? Ele simplesmente, o proprietário queria ir embora de Viena e estava resolvido o problema. Mas, enfim, nunca comprou uma casa, não tinha carro, por exemplo,
né? Mas em sim. compensação tinha uma biblioteca enorme e, como a gente sabe, Uhum. quem visita o Museu Freud, seja o que sobrou disso em Viena, Sim, ali onde estão a maior parte das coisas em Londres, uma quantidade enorme de objetos que ele comprava, de antiguidades, ele gostava disso. sim. Então, Uhum. tinha um patrimônio, né? Inclusive dinheiro, aplicações, não sei o que eram, né? Nunca comprou, nunca aplicou esse dinheiro em imóveis, por exemplo, né? Poderia até comprar, né? Uma pessoa que vivia em Sim. Viena desde 1860, com 4 anos de idade, quando o pai se mudou, ele se mudou junto, né? Para Viena, Sim. viveu lá 70 anos, podia muito bem ter comprado, sei lá, umas salas comerciais em algum lugar para alugar. Nunca fez isso, né? Seja como for, ele possuía um patrimônio e com o desaparecimento do Império Austro-Húngaro e as crises econômicas, a inflação, tudo que houve, ele sumiu esse patrimônio, né? Um belo dia ele sumiu sem dinheiro nenhum, ou quase nenhum, né? Então, ele tenta entender o que está acontecendo, tá certo? Do ponto de vista político, né? E Uhum. social. E qual poderia ser a função da psicanálise nessa nova situação em que Uhum. surgem questões clínicas, por exemplo, órfãos de guerra, né? Só Sim, começaram a haver órfãos de guerra depois da guerra, né? O que é óbvio, né? claro. Não é que não houvesse guerras antes, mas não havia até então essa essa figura, né, tão comum do soldado, né, que morreu na guerra e deixa uma família, uma mulher com meia dúzia de filhos, né, e problemas emocionais que podem surgir a partir daí. E ele se pergunta, então, qual vai ser, o que está acontecendo, né, como Sim. surgem, por exemplo, né, fenômenos políticos importantes, e talvez o mais importante deles, no primeiro momento, seja já no início dos anos 20, o fascismo na Itália, Sim. uma O figura, Mussolini. né, que depois vai ser emulada por outros, Hitler, mas não só. Sim. A gente tem fascismos em Portugal, Salazar, fascismo na Espanha, Franco, fascismo na Sim. Romênia, fascismo na Hungria, né, onde eu vivi o Ferenc, Sim. né, tem o Mussolini deles, é um cara que se chama Almirante Horthy, Horty. Muito interessante, um país como a Hungria, que está, sei lá, não sei quantos quilômetros do mar, mas tem um almirante, né, como líder, né, não deixa de ser curioso. Enfim, na Irônico. Aham. Rússia, obviamente, né, com a Revolução Bolchevista por aí vai. Então, o fascismo, né, a moda italiana é copiado, né, Partido Uhum. Único, é, é, perseguição aos comunistas, que são vistos, né, como os grandes inimigos aí da estabilidade política e tal, né, e, enfim, outras características, né, que estão descritas, inclusive, num romance que talvez alguns dos nossos ouvintes tenham lido, né, e que trata justamente da biografia do Mussolini, né? São 3 volumes, se chama O Filho do Século. Conta a biografia do Mussolini a partir de recortes de jornal, uma coisa muito interessante. Olha. É. Uhum. Ele utiliza recortes de jornal, né, dos anos 20 e vai contando a história do Mussolini a partir desses recortes de jornal. Por exemplo, em um certo momento, eles invadem a sede do Partido Socialista e destroem essa sede. Então, para contar esse pedaço, eles citam a reportagem do Corriere della Sera, né, que é a Folha de São Paulo, Uhum. então, de Milão, ainda hoje existe esse jornal, e copia isso, né? Então, a história é contada pela versão do Corriere della Sera, entre tantos outros exemplos, né? Uhum. É, o, esse, o surgimento desses líderes, né, que não são Uhum. nobres, né, que são, no caso do Mussolini, um ex-soldado, ele era um ex-socialista, né, o primeiro partido dele foi de esquerda, né, depois ele mudou de lado e virou o líder do partido fascista, né. É, Sim. e como ele, então, outros líderes vão tentar a mesma coisa. Um deles chama-se Adolf Hitler, né, que passou um tempo na cadeia porque tentou fazer a mesma coisa que o Mussolini tinha feito em Munique, que não deu certo, né, foi preso Uhum. e ficou alguns anos, algum tempo, não sei quanto exatamente, 1 ou 2 anos na prisão, mas sai da Uhum. prisão e faz o Partido Fascista Alemão, que são os nazistas, né, Partido Nacional Sim. Socialista. Depois deu, Uhum. né? E a mesma coisa com outros ditadores, né, como Franco na Espanha, Salazar Mal. e outros, né, que Uhum. estabelecem regimes fascistas nos seus próprios países, né? Bom, isso Sim. está começando em 1921, né? E Aham. está ainda naquela situação de pós-guerra, de uma grande confusão,
né? Em alguns países o governo permanece, como no caso da Itália, né? O rei da Itália diante da guerra continua. Concomitante à fome, né? A fome. Com fome, você tem inflação, né? Que é um Sim. grande problema na Alemanha e na Áustria, né? Como foi que ele perdeu o seu patrimônio? Foi porque os títulos que estavam expressos em dinheiro de então, sei lá, florins ou sei lá que moeda que era, não lembro mais agora, Aham. na Áustria, né? Esses títulos continuam valendo o que está escrito no papel, só que agora, em vez de Não valer vale nada. X, vale um centésimo de X, não vale nada, você pode pegar e jogar no lixo, né? Sim, Foi o que aconteceu. Eu só posso sugerir aos nossos ouvintes que leiam, né? Se claro. interessarem por esse assunto, peguem um livro, comprem na livraria se não tem, né? E se tiverem na prateleira, tirem e deem uma reolhada, né? Porque ele é de muita atualidade, inclusive nas situações que a gente tem vivido aqui no Brasil, no mundo, né? Uhum. Em relação às eleições presidenciais que nós vamos ter dentro de alguns meses, né? E os líderes aqui, a polarização, né? Essa coisa da Polarização e o ódio que vem ao rival, né? se você, inclusive aparecendo em sessões de análise, isso é interessante ver. Na revista Percurso, né, que eu tenho a honra de coordenar já há algumas décadas no SEDES, né, a gente tem publicado vários trabalhos desse tipo, inclusive alguns diretamente ligados com eleições. Por exemplo, né, um trabalho que eu me lembro assim de cabeça da Danielle Breton, uma colega nossa, em que ela Uhum. conta uma situação aí relativa às eleições de 22 e então ela descreve a situação ali em que o fato de ter havido essa eleição e a paciente em questão ter dentro dessa polarização, né? Cobrar dela uma coisa seguinte, não, eu estou falando em quem eu votei, você tem que falar também, mas por que eu tenho que falar onde eu votei? É uma questão, né? Por que você está tão interessada nisso, etc. Enfim, isso tem aparecido nesse exemplo que eu estou contando, mas também em outros, né? Sim. De comportamentos ligados à política ou às próprias eleições, né? E que afetam o andamento da situação analítica, porque ocorrem dentro de um tratamento, né? Então, vão aparecer aí também. Então, eu acho que isso pode ser interessante, né? Quem tiver maior curiosidades, né? Claro. Ver aspectos que a gente não tocou aqui, etc., né? Eu leio o próprio livro. As coisas do Freud, nesse momento da vida dele, não são muito grandes. O Psicologia das Massas deve ter o quê? Sei lá, 70, 80 páginas. Não é um livro Sim. muito extenso, né? É um Então, livro, um texto-livro, né? Uhum. não ter Sim. medo de ouvir esse programa, né, esse podcast, que se isso os interessou, vão atrás do livro e deixem o Freud falar com a sua própria voz, né, dizer o que ele tem a dizer sobre esses O que ele assuntos. falou um século antes do que nesse momento se faz presente no coletivo da nossa sociedade, não é? Enfim, acho que com isso demos um bom passeio aí pelo texto do Puxa vida, riquíssimo, né? Um conteúdo riquíssimo. que é em qualquer momento, né? Nós tivemos algumas décadas de Pax Americana, né? Como teve a Pax Romana, sei lá, 2000 anos atrás. Sim. Tivemos algumas décadas de relativa paz aí no mundo ocidental, na Europa, etc., mas não em outros lugares, né? Enquanto as pessoas Uhum. estavam muito bem obrigadas, né? Nos anos 50, 60, a gente tinha aqui 60, 70 ditadura militar, né? Que não era nada bonita. E a mesma coisa na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Peru, em vários outros lugares. Então, o que o Freud escreveu, embora motivado pelo que estava acontecendo no seu tempo, né? Na medida em que Ah, vários desses fenômenos podem acontecer também em outros momentos, como agora, né, você acabou de mencionar, o texto que ele escreveu pode ser iluminativo e fazer as pessoas pensarem e tentarem entender melhor o que está se passando com elas e conosco. Tá bom? as pessoas voltarem do coletivo para a sua individualidade, para a sua particularidade e poderem refletir, né? Que é essa dificuldade do grupo, né? Exatamente. Muito bom. Muito obrigado a todos aí Muito obrigada, obrigado a você tá? pela oportunidade e voltamos a nos encontrar em algum Uma honra enorme tê-lo aqui, tá? Obrigado, Obrigada. tá bom?
Oi, gente. Estando em Viena, eu não poderia deixar de mostrar esse lugar, que é o lugar onde nasceu a psicanálise. Então, eu estou no endereço onde o Freud morou por praticamente a sua vida inteira, na rua Bergasse 19. Aqui nasceu a psicanálise, tá? Então, provisoriamente, enquanto está acontecendo a obra ali ao lado, nesse local aqui ao lado está os móveis dele, o acervo dele, tá? Nós vamos entrar. O endereço provisório é esse. Então aqui está funcionando o Museu Freud. Aqui temos o passar dos anos, né, do Freud, desde menininho até, quem sabe, os 83 anos, ele viveu 83 anos, né? Aqui. Novamente, mais pertences, mais objetos pessoais. Fundamental falar de Freud é que ele nasceu em 6 de maio de 1856 e faleceu em Londres, né? Em 1939, portanto ele viveu 83 anos, sendo que ele só saiu de Viena em 1938.